Dando continuidade ao nosso curso, né, vamos tratar agora das estruturas de repetição, certo? Que junto com os controles de fluxo, eles tornam a nossa aplicação mais automatizada. Vou passar aqui na frente o cronograma. Pronto. As estruturas de repetição que iremos trabalhar dentro do VBA será o loop for next, o loop do while, o loop do and, o loop for each, certo? Essa primeira aqui é a mais utilizada, na verdade. Vamos começar por ela. Para isso, iremos na nossa planilha e mais uma vez no ambiente VBA Alt F11, certo? Custa nada relembrar. Então, para que servem as estruturas de repetição? Para que o desenvolvedor ele não fique repetindo o código, certo? Uma simples estrutura pode fazer com que você repita ali um código de 1000 linhas, por exemplo. Então, desde que a gente coloque um critério de parada, ele vai executar corretamente. Para isso eu criei uma variável chamada i. A função dessa variável na nossa aplicação de repetição é de servir como um contador, certo? Ela vai contar enquanto ela está sendo executada e quando ele chegar no critério de parada, né, ele vai parar a execução. Nosso contador aqui ele é do tipo inteiro, certo? Eu chamo o laço de repetição for, que significa enquanto, né? Enquanto o meu contador for igual a 1, vá até 100, to 100, certo? E eu chamei aqui .print. Esse comando, embora ele seja novo, ele vai exibir aqui, ó, nessa nossa janela de verificação imediata. Eu poderia fechar aqui, se ela não estiver sendo exibida, a gente aperta aqui Ctrl G, certo? Então, debug.print, ele vai exibir justamente a minha variável de contador. E depois eu escrevo next i, ou seja, vá para o próximo valor dessa variável. Basicamente ele está começando com 1, exibindo o valor 1. Aqui ele se transforma em 2. Então ele vai para o início da execução com o valor 2. 2 ainda não chegou em 100. Então ele vai exibir novamente, até que esse valor chegue no critério de parada, que é 100. Vamos aqui executar. Percebam que aqui na nossa verificação imediata, né, a janela de verificação, ele vai exibir os valores de 1 a 100. Então, nós podemos trabalhar com outros tipos de exibição, certo? Dos laços de repetição. Por exemplo, eu poderia colocar aqui comando step, colocar aqui 2. Vamos executar e ver o que acontece. Percebam que o nosso laço de repetição está começando do valor 1, indo até o 100, pulando de 2 em 2. É só a gente avaliar aqui na janela de verificação, certo? Então com isso eu tenho todos os números ímpares. Se eu quisesse todos os números pares, bastava que eu começasse do 0 e ele ia pular de 2 em 2. Eu teria todos os números pares de 0 a 100. Pode parecer assim, uma coisa bem simplista, mas esses critérios aqui de definição de números pares e ímpares são bastante utilizados em programação, certo? A gente também poderia exibir os números de trás para frente, por exemplo. Vou colocar aqui de 100 a 1, certo? Subtraindo 1. Vamos ver como é que ele ia exibir. Então percebam que agora ele vai exibir os valores de 100 a 1, né? Indo de menos 1 em menos 1 até chegar no nosso critério de parada, certo? A gente utilizando aqui um pouco da lógica, nós podemos, né, manipular esses dados. Aqui nós vamos fazer outro exemplo. Eu criei aqui uma coluna com dias e deixei vazio os outros campos, né? Que seriam respectivamente os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos utilizar um laço de repetição para que ele digite para a gente esses dias da semana com apenas uma linha de código, certo? Então o laço vai fazer tudo para a gente. Mais uma vez, vamos criar um contador de... Chamei a variável contador, né? Pode ser qualquer nome, né? Eu coloco i para facilitar a convenção. As integer só ajeitar aqui, prontinho. As integer, temos o nosso contador. Vamos criar o nosso laço de repetição for i, certo? Os dias da semana, né, dentro da programação VBA, eles não vão de 1 a 7, né, eles vão de 0 a 6. Então a gente quer que ele varie de 0 até 6, certo?
E onde é que ele vai ser salvo? O primeiro valor, aqui na variável B2. Então, vou só finalizar aqui, né? Comando for next e para ele ir para o próximo. Dentro dele a gente coloca o comando range. Eu quero que ele salve, né? A partir da variável a B2, na verdade, B2, certo? O que nós queremos? Eu quero que ele salve esse valor, mas eu quero também que ele pule, não é? Para as próximas linhas. Então a gente quer que a variável seja deslocada. Então vamos colocar aqui o ponto. Ele vai mostrar aqui os métodos, certo? Nosso objeto range, assim como as propriedades. Eu quero a propriedade offset aqui, né? Offset, deslocamento. Na verdade, se nós retornarmos aqui, eu vou clicar de novo offset. Ele está aqui da cor preta, não é? Então a gente tem a diferenciação da cor verde com a cor preta. Nesse caso aqui, o offset se trataria de um método ou de uma propriedade? Se a gente tiver com dúvida, o que é o activate? O activate, né, é sempre bom olhar para a primeira. É ativar a célula. É uma propriedade da célula ou é um método da célula? Eu ativar ela. É um método. Então as verdes, né, seriam métodos. Enquanto que o offset aqui, né, está preto, né? Então seria uma propriedade de deslocamento. Offset, certo? Eu quero que ele desloque, certo? Uma linha para baixo. E aí, quem que vai ser o nosso parâmetro? A partir de B2. Quero que ele desloque I, ou seja, o valor que ele está recebendo naquele momento. Por que isso é interessante? Porque ele vai estar nesse valor aqui, né? Nessa coluna, nessa célulazinha. Se o valor dele for 0, ele não vai deslocar, ele vai salvar aqui. Se o valor dele for 1 no nosso computador, ele vai vir para a próxima. Se for 2, ele vai pular 2 células a partir de B2. E assim sucessivamente. Então, até o nosso deslocamento agora é dinâmico. Ponto value, porque eu quero receber um valor, quero passar esse valor aqui. Qual é o valor? A gente quer exibir aqui, por exemplo, as datas do dia da semana. Vou botar aqui a função date, certo? E olha que interessante, se eu colocar a função date do jeito que ela está, ela vai exibir apenas o dia de hoje, certo? A data do dia de hoje, mas eu quero todos os dias da semana. Então vou colocar date mais i, ou seja, naquela célula que ela se deslocou, ele vai salvar a respectiva data mais uma, ou seja, o próximo dia. Então, se for 0, ele vai salvar o dia de hoje naquela célula. Se for 1, na próxima célula, ele vai se deslocar uma, ele vai salvar o dia de amanhã. E assim sucessivamente, até ele chegar no critério de parada. Vamos tentar executar, ver se não acontece nenhum erro. Olha que interessante, hoje é dia 16, amanhã é dia 17, ele já salvou para mim, né, todos as datas dos dias da semana, de maneira automática. Então, o interessante de se utilizar laços de repetição é que agora os nossos valores de deslocamento, né, eles também estão dinâmicos, assim como os values também estão dinâmicos, né. Com isso, a gente já tem uma ideia das estruturas de controle de fluxo e das estruturas de repetição. Lembrando que o laço for é um dos mais utilizados, certo? Por isso que eu escolhi iniciar por ele nessa aula. Vamos finalizar a aula aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade com o laço while.